Olá, tudo bem? Curtiu bastante o feriadão da Independência? Muito bem, e é justamente sobre a independência do Brasil que nós vamos conversar no programa de hoje, recebendo o professor e historiador Arnaldo Martinez Neto. Tem também o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Eu recebo o Paulo Gardi, que foi coordenador do PROCON e que hoje é assessor da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Tem notícias do mundo sindical com a Regina Pessotti Zagrete. Ela é presidente do Sim Comerciários e vai trazer muitas novidades, vai conversar conosco sobre o cenário político sindical e também sobre as novidades da categoria. Tudo isso a partir de agora, no Fórum do Trabalhador. Bem, você trabalhador em geral, em especial você trabalhador do comércio, fique muito atento na próxima entrevista, porque quando ela chega você sabe que tem novidades. Eu recebo agora Regina Pessotti Zagrete, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, André, é um prazer estar aqui no seu programa, falando com os seus ouvintes, que sempre é muito bom, né, trazer notícias aí do comércio, notícias do nosso mercado. Na verdade, eu estava até com saudade mesmo de vir aqui. Regina, uma série de atividades, o Sindicato dos Comerciários não param, mas existe aquela preocupação muito grande com a luta pelos direitos do trabalhador. A reforma trabalhista ainda está ali entalada na garganta de qualquer sindicalista, mas se pensaram em afastar o trabalhador do seu sindicato, se enganaram. O momento da união, o momento da aproximação, inclusive vocês aí estão reforçando a importância do trabalhador ser sindicalizado, né? Exatamente, André. Nesse momento nós estamos assim numa mudança, entendo até que uma mudança de paradigma, né? Até então o sindicato ele sempre trabalhou, obviamente, muito com o trabalhador, no nosso caso o comerciário, levando os benefícios, falando dos seus direitos, obviamente também falando dos seus deveres. Isso nós temos acompanhado bastante. E nesse momento, onde nós sabemos que essa reforma ela foi feita assim cirurgicamente por pessoas que extremamente patronal, extremamente somente preocupado com o lucro, preocupado com o dar mais por menos, com certeza. Então, os direitos dos trabalhadores, eles foram, assim, extremamente atingidos com todas essas mudanças e só mesmo uma união muito próxima, né, uma união muito forte com as entidades sindicais para que a gente possa estar, na verdade, acompanhando toda essa mudança e protegendo muito o trabalhador. Então, por isso é importante mesmo, nesse momento, nós estarmos juntos e muito presente aí na vida de todos os trabalhadores. Houve uma quebra na proporção ali, no equilíbrio na relação entre empregador e empregado. E agora, mais do que nunca, o sindicato presente nas bases, também na estrutura. No caso de vocês, tem um departamento jurídico também preparado para acolher esse trabalhador, né? Exatamente. No caso dos comerciários, nós temos em Ribeirão Preto tanto um departamento jurídico como uma equipe de funcionários que estão bem atentos para dar essas informações, mas também na estrutura sindical nós temos a federação, a Confederação do Comércio e também a Central, que está nos dando bastante apoio, que nós estamos aguardando ainda, que tem umas promessas do governo aí, com, na verdade, uma emenda, né, para que a gente possa estar fazendo isso, para que está esclarecendo todas essas mudanças, porque da forma com que está realmente, André, vai ser muito prejudicial os direitos dos trabalhadores, da forma com que ele está sendo colocado, né? Então você verifica, se nós vamos estar fazendo assim, um negociado, vai valer sobre o legislado, é a hora do sindicato estar extremamente preparado, extremamente atuante, para que não dê mesmo prejuízo para os trabalhadores. Porque da forma com que a reforma veio, ela veio assim, foi um golpe muito duro em todos os direitos que nós conquistamos aí, num largo espaço de tempo aí, lutando e conseguindo assim, conquistas mesmo de garantias, de direitos, que não é nada mais justo do que uma vida digna do trabalhador produtivo. E que nesse momento a gente verifica muitos prejuízos mesmo, muita maldade, muita nocividade com esse tratamento. Algumas pessoas ficam na dúvida assim, mas por que eu vou entrar no sindicato?
Primeiro, o entendimento de que sindicato não é a figura da Regina, da sua diretoria, sindicatos são todos. E além desse apoio jurídico, além dessa luta nas negociações, existe todo um cuidado que o Sindicato dos Comerciários desenvolveu nos últimos anos do bem-estar do trabalhador também, cuidando da saúde, cuidando da formação, cuidando da família. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também, Regina? Claro, podemos sim, né? Eu costumo dizer que o sindicato ele tem 80 anos. Então, ele já, obviamente, criou bastante, até brinco, né? Falo que criou juízo, que não perdeu, ele criou muito mais agora. E caminhou muito junto com o trabalhador e muito junto com as suas necessidades. Então, na verdade, todo o empreendimento é do trabalhador e todo mundo que passou por lá, obviamente os que me antecederam, todo mundo buscou valorizar e empregar todo o dinheiro mesmo em benefícios, né, para essa categoria. E que é difícil, porque nós que vivemos de produção, nós que vivemos de meta, vivemos com cumprimento de cotas, a gente trabalha tanto durante a semana, então, obviamente, o sindicato, vendo tudo isso, né, com o passar desses anos, criou alguns benefícios, né, alguns serviços, que eu posso chamar de alguns, mas são 6 endereços de atendimento com todos esses serviços para toda a categoria comerciária de Ribeirão Preto, e eu tenho muito orgulho de estar nesse momento administrando, né, então à frente de todo esse trabalho. Uma das primeiras preocupações foi com a formação, tanto do trabalhador quanto da sua família, por isso que hoje vocês têm uma estrutura, que é a estrutura chamada CAP, onde vocês têm desde o atendimento ao bebezinho ali, a criança nos primeiros meses de idade, até a formação em cursos técnicos, sequenciais, todo um preparo para a vida, né? Exatamente. Uma da preocupação muito grande do sindicato foi exatamente com a formação e também com os cuidados, né, dos filhos dos comerciários, para que a mãe possa estar trabalhando mais tranquila. Então, lá na nossa escola, na Rua Lagoas, no CAPTEC, nós temos todos os cursos de formação e cursos rápidos também. Então, em cursos de técnicas, né, técnicas profissionais, então de atendimento, a gente brinca de contabilidade mesmo, para a pessoa aprender mesmo a fazer débito de crédito na empresa, de função de caixa, de todos os serviços mesmo que nós temos no comércio, inclusive até mínimo, né, de fazer o seu currículo, de uma apresentação pessoal, tudo isso nós temos lá para o trabalhador do comércio. E também lá na escola funciona, a gente brinca que funciona o espaço aberto da terceira idade, que é para o comerciário que já está aposentado. Então também nesse espaço nós encontramos as terças e quintas, um grupo lá de mais de 100 pessoas que trocando a experiência já são grupos acima de 70 anos, que também faz parte de um trabalho, né, de uma formação que o sindicato investiu para isso. Quem trabalha no comércio geralmente fica ali em pé, fazendo suas vendas. Vocês tinham detectado muitos problemas posturais, problemas de saúde, e aí vem uma academia para dar uma resposta a esse cuidado com o físico, e agora, junto com a academia, já tem um centro de beleza. Como que está isso? Porque todo mundo que vai à academia gosta de sair de lá bonito, né? Porque nós que vendemos, atendemos o público, nós necessitamos, assim, de estar sempre bem, vou chamar ali, até que bem alinhado mesmo, com uma apresentação. Então, pensando nisso, o salão de beleza dos comerciários, o centro de beleza dos comerciários, nós instalamos, né, uma unidade também na academia, que é aos cuidados do profissional o Nilson, para estar dando atendimento. Então, mesmo que você for fazer uma academia que transpirou muito, ou uma hidroginástica que molhou um pouquinho, com certeza você vai sair de lá produzida com os cuidados dos nossos profissionais. Além disso, para o final de semana, tem o clube atendendo a toda a família comerciária, e também vocês têm vagas em praia, vagas em passeios. Conta isso pra gente. André, você vê que maravilha, né? Ribeirão Preto é muito quente. Então, graças a Deus, né, os 5 comerciários conseguiu, com todo esse tempo, uma área com 100 mil metros, né, de área verde, no Parque São Sebastião, que abriga lá 9 piscinas, quadras de tênis, quadras de futebol, de campo, né, um lago com pedalinho, várias churrasqueiras mesmo, para que nós possamos, no final de semana, descansar um pouquinho, né? Então, esquecer toda essa nossa
correria, essa nossa vida, essa nossa busca da produtividade e fazer lá um congressamento com nossos amigos no Clube de Campo dos Comerciários. E você é muito bem-vindo, viu, comerciário, para passar lá com a sua família e ver que tudo aquilo você é seu e você é responsável também por esse patrimônio que foi constituído ao longo desses 80 anos que o sindicato trabalha junto com o trabalhador. Agora, nas minhas férias, eu também tenho oportunidade aí, agendando com antecedência, eu posso ir para o campo ou para a praia? Tem duas opções. Pode sim. Inclusive, vocês como profissional de imprensa têm o mesmo tratamento dos comerciários. No comerciário tem preço especial nas nossas estadias na colônia de férias da Praia Grande, que fazemos caravanas ou mesmo reservas individuais. Então lá, na verdade, é um centro de lazer que nós chamamos, porque todos os apartamentos compostos com ar-condicionado, TV a cabo, toda uma estrutura assim de um hotel mesmo, na praia. E em Avaré, uma estância turística um pouco mais natural, que também tem condições assim, de receber os comerciários e seus familiares numa condição bem especial nas férias, depois de 12 meses de muita luta, nada melhor do que fazer aí uma semana de férias num dos nossos espaços. Agora, se eu estou fazendo aniversário de casamento, se eu quero fazer uma festa interessante, quero reunir uns amigos, tem também um espaço, um salão de eventos, aí um buffet que faz qualidade e bom preço para os associados também? Sim, com certeza. O Bom Bistrô, ele trabalha específico com uma festa, assim, desde uma simples organização de final de ano, bodas mesmo, aniversários, de acordo com o que o comerciário quer fazer. E no Clube de Campo agora, nós entregamos agora para a categoria um espaço VIP dentro do clube mesmo, mas com uma estrutura de um buffet, um salão aí que abriga 70 pessoas, com toda a estrutura mesmo, principalmente para festas infantis. Ele tem já uma acomodação para isso mesmo, para estar recebendo esse público, os baixinhos, para fazer seus aniversários, dentro do clube, numa condição assim muito especial. Tem mais novidade. Em outubro tem o 5º encontro dos comerciários. Explica isso pra gente. Tem duas novidades, que outubro é muito sério, que nós comemoramos no dia 30 de outubro, o dia do comerciário, Isso o dia já foi congraçado através de uma lei específica que deixou o dia 30 de outubro o dia do comerciário, e nós vamos fazer então o encontro do comerciário, que vai ser no dia 29. Esse encontro é com muita festa, muita música, um café da manhã, e também nós fazemos um sorteio, E esse sorteio de uma moto, uma motocicleta 0 km, que vai dar para os comerciários que estiverem presentes lá no dia do sorteio. Então, é muito esperado outubro por conta de ser o dia do comerciário e também com esse encontro com várias premiações. No caso do encontro, é necessário que seja associado ao sindicato? Não necessariamente associado, Nós pedimos que sejam comerciários. Ah, que bom. Então ele não precisa de ser associado, ele vai ser convidado, vai ser recebido no nosso clube de campo, ele basta ir num dos nossos endereços com a carteira profissional, ele vai preencher um cupom da sorte, e no dia ele vai estar presente, vai depositar o cupom na urna e tomar um café, fazer um passeio pelo clube aí e aguardar o sorteio. É o seu dia, Quem é do comércio vive para servir, você sempre fala isso, e vai ter um dia em que vai ser servido, vai ter um ótimo cardápio aqui, vai ter uma festa bonita e ainda corre o risco de voltar para casa de moto. Vai de carona, porque você corre o risco de voltar para casa de moto, É verdade. A única coisa que eu chamo a atenção, André, é que já está nos nossos endereços, os cupons, que é o cupom da sorte. Então, você, comerciário, basta ir ou na nossa academia, na escola, ou mesmo na sede ou no clube de campo e retirar seu cupom. Para isso, basta você levar a sua carteira profissional e você vai preencher o cupom e vai, obviamente, concorrer a vários prêmios, Nós temos televisão também, tem liquidificador, tem capacete para a própria moto e a moto 0 km também. Mas você precisa tirar o seu cupom, você vai receber um convite para passar o dia no clube e também o cupom da sorte. E nós já estamos divulgando no rádio, tem também um concurso de literatura aí para os escritores comerciários e uma categoria para não comerciários também, Para não comerciário, isso é realmente muito bom, esse concurso cultural aí, que é no momento em que não só os comerciários, mas como as pessoas de bom gosto tirar o seu momento para fazer poesia.
Então essa poesia ela é feita, ela é entregue totalmente sem identificação e depois é entregue para uma banca fazer a classificação e no dia então nós fazemos homenagem para os comerciários mais antigos e premiamos as melhores poesias. Obviamente essas poesias são classificadas aí para um grupo de poetas que só para essa finalidade nós nem temos conhecimento de quem é a poesia que está sendo julgada. Olha, nós passamos aí um pacote de novidades para você, comerciário, e além de tudo isso, não é só festa não, o sindicato também está correndo atrás aí para fechar a negociação salarial, né, Regina? Então a equipe aí está toda na rua, né? Está toda na rua aí discutindo, né? Nós estamos ainda em negociações, nós sabemos que está um ano extremamente difícil, mas eu costumo dizer que não fomos nós que provocamos isso, não foram os trabalhadores que fizeram acontecer aí eu vou dizer que seja um desconforto, um descontrole político, social, trabalhista, do qual nós estamos ainda pagando por isso. Mas esse mês é o mês de reajuste salarial, nós estamos em negociação. Com certeza, no seu próximo programa, eu trago novidade com relação aos índices, o percentual aí do reajuste, que é a partir de 1º de setembro. Aproveitar o espaço para parabenizá-la, mande um abraço para toda a sua diretoria e as suas considerações finais, Regina. Obrigada, André. Eu gostaria de estar chamando a atenção tanto do Dia do Comerciário, como também para o Outubro Rosa, com relação à prevenção do câncer de mama. Obviamente, o programa vai voltar para falar com relação a isso, mas nós temos um mês, nós temos 12 meses para se cuidar, para precaver com relação a isso. Mas outubro, nós chamamos a atenção para que as mulheres foquem nos cuidados consigo mesma. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença da doutora Regina Pessotti Zagretti, presidente do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região. Pequeno intervalo, fique ligado que vem mais novidades aqui no Fórum. Trabalho na praia para ajudar meus pais. Meu sonho é ser engenheiro. Pesquisas apontam que é na brincadeira que as crianças desenvolvem a personalidade adulta. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Minha família diz que é melhor ficar aqui no sinal, mas meu sonho é ser professor. Estudos apontam que a maioria das pessoas que trabalham na infância não conseguem uma boa colocação profissional na vida adulta. Se eu tivesse escolhido meu passado, teria feito tudo diferente. Meu sonho era voltar a ser criança. Você sabia que 90% dos presidiários trabalharam na infância? Como você pode realizar esses sonhos? Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não, tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. 7 de setembro. Data tão festiva. Foi a independência dessa terra tão querida. É uma grande data para o meu Brasil, que hoje está em festa. Essa era uma musiquinha que foi ensinada a exaustão nas escolas. Mas será que ela retrata o que realmente aconteceu? Qual a verdade sobre a independência do Brasil? Hoje nós estamos recebendo o professor e historiador Arnaldo Martinez Neto. Professor Arnaldo, foi tudo isso mesmo que aconteceu? Era um momento de muita alegria, de muito ufanismo? Ou na história da independência do Brasil tem muita maquiagem, muita ficção? Tem muita maquiagem. Primeiro é um prazer estar aqui no seu programa, mas tem muito de verdade e existem muitos fatos que foram criados por uma visão positivista da história, que ela ainda permanece, né, no senso comum brasileiro e até pouco tempo nos manuais de livros de história, nos livros didáticos, mas tem muita coisa que dentro dessa história do Brasil que precisa ser recontada. E a independência do Brasil, ela não começa no dia do fico e nem tanto no grito da independência. Tem uma fase preliminar aí que acabou trazendo essas mudanças na história do Brasil, né? Sim, na verdade, né, esse processo todo, esse processo de
emancipação do Brasil, ele começa em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das tropas napoleônicas. Portugal era um aliado econômico dos ingleses, e o Napoleão ele exigia o fechamento de todos os portos, né, do bloqueio continental aos produtos ingleses. Então, a família real portuguesa veio para o Brasil, e há uma inversão entre colônia e metrópole, né? Aí, em 1808. 1815, o Brasil ele se torna, de ser colônia e se torna Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, ele tem uma autonomia administrativa. Só que em 1815, a partir daí, não tem mais o período napoleônico e há uma pressão dos portugueses para a volta do Dom João VI, né, a Portugal. 1820, nós temos a Revolução Liberal do Porto, né, onde há a queda do regime absolutista em Portugal. Portugal ela forma uma corte, que é uma assembleia permanente, e ela exige a volta da família real. Dom João VI acaba cedendo essa pressão, mas ele acaba deixando seu filho, né, o príncipe regente, Dom Pedro I, no poder. E, enfim, Dom Pedro I, ele fica no Brasil. Então o Brasil, qual que era a ideia de Portugal? Que o Brasil voltasse a ser colônia, mas o Brasil já era o Reino Unido a Portugal e Algarves. A elite brasileira que aqui ficou queria a permanência da família real, porque quando Dom João VI estava aqui, então ele acabou distribuindo muitos títulos, e a elite agrária escravocrata, ela lucrou muito com a permanência da família real. E esses escravocratas, esses grandes latifundiários, não queriam a volta da corte portuguesa à sua terra de origem, para não perder determinados privilégios. Então, todas as questões são questões, na verdade, políticas, que estavam privilegiando uma pequena parcela da população, que era uma elite ligada ao latifúndio e às questões da escravidão. O nome é grande, eu vou até tomar liberdade para ler aqui. Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Um nome muito grande. Quem, na verdade, era esse Dom Pedro? Então, Dom Pedro I, né, como diz a história, era filho do Dom João VI, era realmente muito mulherengo, até por isso que a sua família teve a preocupação de casá-lo. Na época ele casou-se por procuração, ele nem conhecia a sua futura esposa. Quando a Leopoldina chega ao Brasil, ele já está casado, enfim. Mas o casamento não era impedimento para as aventuras de Dom Pedro I. E Dom Pedro I ele se mostra um homem, né, um jovem extremamente articulado, principalmente politicamente, e sempre se alinhava às elites do país. Essa ideia de uma união nacional, de uma luta popular, isso na verdade fica no imaginário positivista, isso não ocorria de fato. O Dia do Fico e o Grito da Independência, eles parece que são programados, são discursos bem feitos, são frases de efeito. Dom Pedro tinha essa capacidade de, nos dias de hoje, a gente poderia dizer, jogar para a torcida? Na verdade, o que acontecia? O Dom João VI ele volta para Portugal por conta de uma pressão das cortes portuguesas. E, na verdade, lá se coloca o fim do absolutismo e ali se torna uma monarquia constitucional. Dom Pedro I ele queria confrontar essas cortes portuguesas, porque ele tinha a intenção de, com a morte do seu pai, também ser rei de Portugal, como acaba acontecendo quase no final de sua vida. E qual que era a intenção? No Brasil, né, sempre eclodiram muitas revoltas. Essa história que o Brasil sempre foi um país pacífico, né, acho que desde a presença dos portugueses aqui no Brasil, a gente já começa com as revoltas, né, com a Confederação dos Tamoios, Quilombo de Palmares, revolta de Vila Rica, nós temos aí a própria Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que não entrava nos livros de história porque foi uma revolução popular, né, partindo de escravos e ex-escravos. Então sempre teve uma resistência à presença portuguesa no Brasil.
E essas questões, que nem, por exemplo, o dia do fico, havia uma pressão para Dom Pedro I voltar, por quê? Para o Brasil voltar a ser a condição de colônia. Só que aqui estavam acontecendo muitas revoltas nativistas. E Dom João VI sabia que se o poder não ficasse com Dom Pedro I, logo ficaria com qualquer outra pessoa. Então eles decidiram que Dom Pedro I ficaria para garantir o reino do Brasil e o reino de Portugal. E Leopoldina, a história foi justa com essa mulher? Hoje, até talvez influenciado por filme, pela novela que está passando hoje, as pessoas começam a enxergar uma mulher que teve uma efetiva participação na história da independência do Brasil. Realmente isso aconteceu? Leopoldina era uma grande mulher, até pela sua formação, pela sua família. Ela foi preparada para ser rainha desse país, para ser princesa desse país? Sim. Os casamentos por amor, na verdade, eles acontecem nos dias de hoje. O casamento nada mais era do que um contrato entre famílias, né? Uma curiosidade, por exemplo, a irmã da Leopoldina, ela se casou, ela foi a segunda mulher de Napoleão Bonaparte, que tentou invadir Portugal. Então, os laços matrimoniais, eles eram, na verdade, de acordos políticos, e sim, ela tinha realmente força política dentro do Brasil. E a famosa Domitila, ou Marquesa de Santos, também acaba entrando para a história, escreve uma página da história, mas como amante. Sim, na verdade, acho que essa é a história de traição mais famosa da história. Pelo seguinte, né, era um caso escancarado, existiam realmente torcidas. Uns torciam para que ele ficasse com a Marquesa de Santos e outros para que ele ficasse com a Leopoldina. Só que ainda tinha uma terceira, que era a Baronesa de Sorocaba, que era irmã da Leopoldina, com quem ele também teve filho. Então, realmente, era o nosso monarca era insaciável. Sim. O quadro, na nossa cabeça, vem sempre a imagem do quadro do Pedro Américo, às margens do Ipiranga, aqueles cavalos, a tropa bem vestida, aqueles cavalos belos. Qual foi o verdadeiro cenário do dia 7 de setembro, do Grito da Independência? Então, aquele quadro, né, ele foi pintado 60 anos aí após o acontecimento. Dizem que encomendado pelo Dom Pedro II, é verdade isso? Exato, encomendado pela família real. Então, na verdade, você imagina, né, você ir para São Paulo, subia a Serra da Mantiqueira de cavalo, não subia. As viagens eram longas e a tropa era de mula. A mula sobe, cavalo não sobe. E as roupas não eram aqueles uniformes militares. Mesmo porque o Brasil não tinha ainda um exército formado. O exército de Dom Pedro I, né, quando ele começa a lutar contra as tropas portuguesas, é um exército que ele é contratado, é um exército de mercenários, de ingleses e franceses. Então não tinha ainda um exército formado, as viagens eram feitas no lombo de mula. Ele tinha tomado água em Santos, a água era salobra, realmente ele não estava bem do estômago, aquela história, né, dele estar com dor de barriga, realmente aquilo aconteceu. Chega a ele uma carta de Portugal, na verdade um insulto, falando que tudo que ele estava fazendo estava sendo revogado, junto uma carta do José Bonifácio e uma carta da Leopoldina, né? Então, a partir daí, ele decide romper de vez com Portugal e declarar guerra aos exércitos portugueses que permaneciam no Brasil. A frase independência ou morte é pela sua influência de participação nas lojas maçônicas naquele período? Tem essa referência histórica? Então, a frase independência ou morte, ela é atribuída ao dia, ao fato, mas não foi um fato que foi presenciado por pessoas. Na verdade, foi um rompimento com Portugal por conta dessa carta. Por que acontecia? Dom Pedro I passa a não mais acatar as ordens de Portugal. Ele cria uma lei que chama cumpra-se. Tudo que vem de Portugal tem que ter o cumpra-se dele, senão valeria como lei ou não. E Portugal revoga esse cumpra-se e exige que ele volta. Então, quando eles mandam uma carta exigindo a volta dele, ele faz esse rompimento, mas esse rompimento foi feito no 7 de setembro, mas a data ela vai ser realmente homologada em dezembro daquele ano, de 1822. Até porque para Portugal descobrir que ele estava declarando a independência aqui, passaria algum tempo. Nós não tivemos, diferente de outros países, nós tivemos um efetivo combate, uma batalha que seja aquela marca histórica de registro de independência, né? Então, acredita que não houve batalhas, mas houve sim, foi um ano de batalhas. Batalhas onde era a província Cisplatina, hoje atual Uruguai,
território que ali o Brasil tentou anexar, e batalhas principalmente no Nordeste, onde vai se destacar a figura da Maria Quitéria, né, que ela era uma mulher, né, que lutava disfarçada de homem, e depois ela ganha as honras da Ordem do Cruzeiro do Sul. Mas existiram batalhas, só que não tinha o exército formado. O que o Dom Pedro faz? Ele contrata exércitos mercenários, contrata ingleses e contratam franceses para lutar, mas foram várias guerras, e essas guerras duraram 1 ano. Acontece que poucos brasileiros participaram, né? Formaram algumas milícias de brasileiros. Muitos nem sabiam o que estava acontecendo no Brasil. A independência foi muito cobrada, mas um grupo defendia a monarquia. Aliás, é muito presente no nosso dia a dia o rei do pão de queijo, o rei da bateria, o rei do futebol, o rei da música. Isso acabou carregando na história do país um país que em determinado momento falou não queremos a monarquia, mas que no seu dia a dia traz referências monárquicas? Sim, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte: o Brasil ele passa de país independente para uma monarquia, quando na América Espanhola e em outros países eles passam de país independente para república. Tinham 3 projetos de independência do Brasil. Na verdade, tinha o projeto de 3 partidos diferentes: dos liberais moderados, que eles eram mais conservadores, apesar do nome liberal moderado, eles eram bem conservadores, eles defendiam o império centralizado e eles eram escravocratas. Tinham os liberais exaltados, que defendiam também a escravidão, mas eram republicanos. E tinham os radicais, que defendiam a república, o fim da escravidão e a reforma agrária. Lógico que Dom Pedro I vai se alinhar ao primeiro grupo, né, dos liberais exaltados. Uma monarquia centralizada, escravocrata e ligada ao latifúndio. E hoje a gente percebe que o terceiro projeto, que talvez fosse o melhor para o país, não foi implementado efetivamente até hoje. Até hoje, na verdade, seu contemporâneo do Brasil de hoje é como se fosse no século XIX. A gente tem uma pequena elite que menospreza uma plebe, como sempre foi no Brasil. As lutas por independência, elas continuam. Outra figura histórica que não pode ser deixada é José Bonifácio. Qual que é a participação dele nesse contexto todo? Então, José Bonifácio, ele era o principal conselheiro de Dom Pedro I, e ele era também um liberal exaltado. Ele era o principal conselheiro e conservador, reacionário, escravista, e que sua única preocupação era defender os interesses dos grandes latifundiários, dos escravocratas. Eles enaltecem muito a figura do José Bonifácio, né, por ser o patriarca da independência, mas a preocupação do José Bonifácio era garantir, né, os benefícios daquela elite que estava ali posta. Agora, voltando ao Pedro I, muitas vezes nas escolas as pessoas têm um hiato, as pessoas sabem do Dom Pedro que proclamou a independência e aí depois ele some da história. E ele também, embora tenha morrido jovem, acabou tendo participação decisiva aqui no Brasil e lá em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, verdade. O que acontece é o seguinte, né? Quando Dom Pedro I ele se assume como imperador, ele mostra sua face ditatorial e antidemocrática, né? O que acontece? A Inglaterra, o México, na verdade, e os Estados Unidos foram os primeiros a aceitarem a independência do Brasil, depois, obviamente, a Inglaterra, porque tinha interesses econômicos, e Portugal só em 1825, né? Enfim, mas depois da processo de independência, Dom Pedro I, né, ele pede que seja feito um projeto de constituição, é feito um anteprojeto pelo irmão do José Bonifácio, mas esse anteprojeto, ele limita os poderes de Dom Pedro I. O que o Dom Pedro I faz? Ele manda prender essas pessoas que fizeram esse anteprojeto e coloca uma outra constituição para o Brasil, a de 1824, que dentre, né, várias leis tem ali o poder moderador, que dá plenos poderes ao Dom Pedro I. Então ele age como um imperador absolutista dentro do Brasil. E depois retorna a Portugal. E depois ele retorna a Portugal. O trono fica vago, ele tenta casar a irmã dele com Dom Miguel, que é o seu irmão. Seu irmão sabe que é uma articulação política de
de Dom Pedro I. Nisso, a situação de Dom Pedro I ela não fica boa no Brasil, porque começa a ter várias insatisfações, Confederação do Equador, a morte de Líbero Bardaró, que era o seu principal aí, opositor. Depois tem a derrota na província da Cisplatina. Dom Pedro I ele sai em excursão por Minas Gerais, tentando um apoio, mas toda a cidade que ele passa toca o dobre fúnebre, né, mostrando o descontentamento com Dom Pedro, aliado a essa vida boêmia dele, que as pessoas começam a não aceitar mais, né, essa questão, até do fato dele ser mulherengo, e ele decide voltar para Portugal. Só que antes dele voltar para Portugal, ele articula, né, a perpetuação do poder na posse do seu filho. Então o filho dele fica no Brasil, ele vai para Portugal. Dom Pedro de Alcântara, né, que depois vai se tornar o Dom Pedro II, fica no Brasil. Ele vai entrar em guerra com Dom Miguel. Entra em guerra com Dom Miguel, vence a guerra e se torna rei de Portugal, né? E lá ele é conhecido como Dom Pedro IV. Aos 36 anos ele morre aí de sífilis e tuberculose. Então ele conseguiu deixar o filho aqui no Brasil e conseguiu voltar a Portugal e ser rei em Portugal. Sim. Isso parece muito familiar, né? Parece que essa história se repete hoje no Brasil, em que os pais tentam colocar os seus filhos para assumir os cargos no legislativo, principalmente nas prefeituras e na governança de estado, né? Sim, é exatamente igual. Qual é a grande lição que fica dessa história do Brasil? Aquela história em que foi nos dita nas escolas e que hoje existe a possibilidade de recontá-la com informações muito próximas da verdade. Talvez não consigamos chegar na verdade absoluta, mas hoje existe uma liberdade de se chegar a essa verdade. A lição que fica, né, o que a história sempre tentou passar até os dias de hoje, é que o Brasil era aquele povo que aceitava as coisas calado, e a história realmente ela mostra que não foi isso. A resistência à presença estrangeira, à presença portuguesa, ela acontece desde os inícios da colônia. Ele passa pelo primeiro reinado, ele passa durante o governo de Dom Pedro II, e essas lutas por liberdade, por direitos, elas continuam. Então o brasileiro ele não fica perplexo, ele não fica parado diante dos acontecimentos e luta, só que assim, a história sempre tenta esconder e tenta enaltecer a figura de um herói, que sempre construiu um herói. Nós percebemos, apesar de todo o cenário político que se apresenta, grande presença de público nos desfiles de 7 de setembro. Vale a pena essa celebração ainda? É necessário para um país ter essa remissão, apesar de toda a maquiagem que nós já citamos aqui, apesar da realidade não ter sido a mesma contada? É importante para um país ter a sua data, ter a sua celebração, participar desse movimento? Sim, é importante essa participação, né, essa questão da identidade nacional, e desvincular ela dessas questões políticas, né? Essa questão de identidade com o próprio país, como todos os brasileiros sempre demonstraram desde quando o Brasil é colônia até os dias de hoje, independente de quem esteja no poder, né? Acho que é muito importante. Quero agradecer a sua presença aqui, trazendo essas informações. E contar com a sua presença novamente em outros momentos aí. Vamos revisitar a história do nosso país. Tá ótimo, tá aceito o convite. Obrigado. Conversei com o professor Arnaldo Martinez Neto. Na sequência, nós vamos falar sobre direito do consumidor. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Esta é uma fatiadora de frios.
Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Dizem que no Brasil lei pega ou não pega. E uma legislação completou nessa semana 27 anos. O Código de Defesa do Consumidor. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Paulo Gardia, especialista no tema. Ele já foi coordenador do PROCON e hoje ele é consultor da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Vamos bater uma bola aí, Paulo, passar algumas informações. Dizem que no Brasil tem lei que não pega, o Código de Defesa do Consumidor pegou. Pegou. E, inclusive, eu acho interessante, Paulo, porque é uma obrigação legal, tem que ter, mas é muito legal cada loja que você chega tem um exemplar ali da lei. Acho que é uma das poucas legislações que todo lugar tem que ter, né? Na verdade é até uma obrigação, né? Como eu sempre digo em palestras ou batendo papo com os amigos, é assim, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, é o primeiro item de uma fiscalização que é feita num estabelecimento. Então, o fiscal entra, a primeira coisa que ele vai verificar, tem o código? Tem. Aí ele já começa a olhar o estabelecimento de outra forma. Agora, se não tiver o código em cima de algum balcão de atendimento ou junto ao caixa, aí ele já começa a ficar preocupado. Porque é lei, existe uma lei própria indicando que o código tem que ficar sobre esses locais. Você já foi comerciante. O código é de defesa do consumidor. Mas você acredita que ele também fez um bem para a indústria, para o comércio, para o prestador de serviço? Ah, sim, André. Ele veio, na verdade, equilibrar as relações consumeristas, né? As relações entre o consumidor e o fornecedor. Vou só falar um negocinho aqui para você. Antes da promulgação da lei, era muito comum, você já ouviu falar isso. Quanto é que custa esse produto? O vendedor dava o valor, o preço do produto de acordo com a cara do freguês, não é isso? Pois é, a partir da promulgação da lei, não é? Acabou isso. Todo produto tem que ter um preço visível. Você tem que chegar na estante, na gôndola, qualquer lugar, e ver o preço, à vista. É assim, acabou esse negócio de o cidadão chegar engravatado ou maltrapilho, 2 preços diferentes. Acabou. Até 1990 existiam conflitos na relação de consumo, isso era claro, sim. Eram outras regras, mas aí o código estabelece alguns parâmetros e eu quero conversar contigo sobre eles. Por exemplo, a história do inversão do ônus da prova. Quando eu vou fazer uma reclamação com relação a um produto ou um serviço, quem tem que provar agora é o comerciante, é o prestador, não sou eu o cliente. Como funciona isso ali na prática? Na verdade, é assim, quem determina a inversão do ônus da prova é o magistrado, né? Quando chega lá, quando é judicializada uma questão, aí o juiz determina a prova, né? Vamos ver a prova. Quem vai ter que fornecer a prova de que está certo é o fornecedor e não o consumidor. O consumidor fez a reclamação. Olha, eu comprei esse celular, não está funcionando. Por que não está funcionando? Quem vai ter que provar que ele funciona é o fornecedor, é o fabricante, é a empresa que presta serviço.
Existe também, e não o cliente, o consumidor. E não né? o consumidor. Existe também a questão dos vícios, dos defeitos. Tem produto que eu estou ali na loja, eu visualizei, ó, a tela está quebrada aqui, vou até pedir um desconto. Olha, eu estou percebendo ali que a cor não está batendo. Agora tem aqueles vícios que são invisíveis, que são ocultos. Como que funciona para que eu reclame de vícios em produtos? O que você está dizendo é o seguinte, um risco na porta da geladeira. Aí o consumidor vai até a loja e observa, a loja faz até uma promoção, né? E a gente sempre orienta o lojista para que coloque aquele risco que está na porta ou do lado da geladeira, coloque isso na nota fiscal. Porque o consumidor está sabendo que ele está pagando mais barato, porque aquele produto, afinal de contas, era de vitrine, e aconteceu um amassadinho, um risco, coloque isso na nota fiscal. Para que um dia ou depois ele receba a reclamação de que, olha, a porta da geladeira chegou riscada. Né? Agora, o vício oculto que você disse, André, isso é uma dificuldade tremenda para se provar que existe o vício oculto. Normalmente, quando isso chega, vai ter também que ser feito isso através de uma ação judicial, em que o juiz determina uma perícia sobre um carro. Está com problema no câmbio. Como é que você vai saber? Daí a garantia oficial são 90 dias. Mas eles te deram 6 anos de garantia no carro. 7 anos, o carro começa a apresentar um defeito no câmbio. Aí eu falei assim, o que é isso? Como é que você vai saber que aquele câmbio estava com defeito? Quem viu aquilo? Não tem como. Só através de uma perícia judicial, né? Uma determinação judicial que vai verificar se aquele é um vício de fabricação ou se foi um desgaste natural da peça. Vou fazer igual aquele comentarista esportivo. Venda casada, pode, Paulo? Artigo 39, inciso 1, proibidíssimo. Mas muitas lojas tentam aplicar isso. Muita gente ainda insiste, viu, André? E isso, na verdade, o que a gente diz é assim, é uma insistência por falta, às vezes, até de conhecimento, ou então querer burlar a Lei 8.078. Agora há pouco você falou de quem coloca o preço conforme a cara do cliente. Nós temos no nosso dia a dia muita cobrança indevida, principalmente prestadoras aí de serviço de telefonia. Hoje a regra é provado que a cobrança é indevida, a empresa tem que restituir em dobro, é isso? Devolve em dobro o valor em débito, ou seja, estão te cobrando R$100, mas você já pagou. É claro o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é claríssimo. Na cobrança de um indébito, ou seja, daquilo que você não deve, você vai restituir isso em dobro. Simples assim. Conta em banco. Posso ter uma conta que eu não pague nada para movimentá-la? Tem. A conta salário é uma delas, né? Você não tem ônus. Agora, existem também nos bancos, André, as cestas, né? Verifique na sua conta, aí o nosso amigo consumidor, o quanto você está pagando pela sua cesta básica ou pela sua cesta. Verifique se a básica não é mais interessante do que a completa que você está pagando. Então, dá uma verificada. Vai lá e conversa com o gerente. Às vezes o gerente não vai querer se interessar ou não se interessa em abaixar a cesta. Mas aí cabe a você exigir isso, né? É um direito seu. Cheque, o número de emissão tem sido reduzido, dinheiro, sim, as pessoas não querem andar e tem agora o dinheiro de plástico, que é o cartão. Sim. Porém, tem alguns locais que só aceitam o cartão a partir de tal valor. Isso é irregular, ilegal, não pode. Aceitar, colocar limite de valor para receber em cartão é ilegal.
É uma venda abusiva, artigo 39 também. É abusivo isso, não pode, é proibido. E quando eu quero cancelar um serviço, por exemplo, para eu fazer uma assinatura de TV, de empresa de telefonia celular, é muito fácil, mas para cancelar é aquela canseira. E aí? Ah, André, você vai ter que ouvir o 0800 lá, um minutinho, por favor, vou passar para... No reino do gerúndio, estamos tendo... passando, né? Vamos estar passando. É difícil, mas não é impossível. Em última instância, PROCON. Você que, falando em PROCON, você passou pelo PROCON aqui de Ribeirão Preto. Qual que é a importância desse serviço para a comunidade em geral? Fundamental. PROCON é fundamental. Na verdade, o PROCON defende o consumidor. Não vá o fornecedor querer responder alguma notificação, alguma coisa, criticando o PROCON, porque ele você está muito tendencioso junto ao consumidor. É lógico, o PROCON foi feito para isso. O Serviço Nacional de Defesa do Consumidor foi feito para isso, para defender o consumidor nas querelas aí das compras, vendas, enfim. E é lógico que o PROCON tem um limite também, né, André? O PROCON vai até onde a letra fria da lei, né? Não pode ultrapassar isso. Mas quando o fornecedor não quer entender que ele está errado, o PROCON age. É fundamental a importância. Agora você tem uma missão especial, você está na ACI. E qual a importância da entidade que representa o setor produtivo, representa o comércio e a prestação de serviço, ter orientação no trato com o seu cliente, com o seu consumidor? Então, André, eu fui, a questão de pouco tempo, eu fui contratado pelo presidente, né? Após ele ter ganho a eleição, fui contratado para orientar o fornecedor. Aquilo que, como coordenador do PROCON, eu não podia fazer. Quer dizer, eu só ia dar palestras em empresas que, no final das contas, a gente estava prestando informações ao consumidor. Porque, na verdade, quando você é um fornecedor, ao mesmo tempo você é um consumidor. Então, você tem que assimilar a orientação, tudo que está escrito aqui, na palestra. Quando você for consumir, você já está sabendo, né? Então agora eu presto o serviço à ACI, orientando os fornecedores a praticar o que está escrito aqui. Como deve ser a relação entre o fornecedor e o consumidor. O que é que ele deve ter? Ele tem que ter os preços, como eu já disse. Se ele for vender a prazo, ele tem que ter o valor à vista, o valor das parcelas, a porcentagem que está sendo cobrado mensalmente e também o valor final, o montante. Que aí o consumidor vai decidir se ele quer pagar aquele tanto de juros ou se ele quer pagar à vista. Ou se ele quer esperar um mês ou dois para comprar aquele produto, né? Produto vencido, a gente tem que esclarecer muito bem o fornecedor, um lojista aí de supermercado, né? E tem uma infinidade de coisas, mas são coisinhas muito simples. Nesses 27 anos, você pode afiançar que o consumidor brasileiro e o fornecedor ficaram mais conscientes? Sim. Acredito que sim. Porque, na verdade, nessa época, quando do lançamento do código, há 27 anos atrás, André, eu lembro perfeitamente disso em jornais de televisão, jornal escrito. Naquela época não tinha WhatsApp, mídias sociais, não tinha nada disso, era jornal e TV, rádio. E quando comentavam desse tal de Código de Defesa do Consumidor, todos os lojistas, o que é isso? Então, e não tinha muita informação. Não é como é hoje, nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, né?
uma lei com 119 artigos, muito simples. Na verdade, o que eu costumo dizer assim, é um código de ética na relação consumerista, na relação fornecedor-lojista. É um código de ética e um código de lógica. Um código de lógica. Você compra um relógio, daqui 15 dias ele não funciona mais. O que tem que acontecer? Você tem que levar para assistência técnica e ele tem que ser consertado em até 30 dias. Por que em até 30 dias? Porque espera-se que a empresa talvez não tenha aquela peça, tenha que pedir, e a empresa talvez tenha muito serviço, assistência técnica. Então, é dado um prazo de 30 dias. Há uma lógica aí, correto? E se não tiver consertado, qual que é a lógica? Entregam um relógio novo ou dinheiro de volta? Aí que a lei ajuda o consumidor, corrigido. Porque quando ela foi feita, havia uma inflação. Uma inflação absurda. Devolve o dinheiro para o consumidor, corrigido. Então, você percebeu? Bom senso, ética e lógica. Paulo, você falou dos meios que hoje o consumidor tem para conhecer mais os seus direitos e você apresenta um programa de rádio. Gostaria que você deixasse aí o horário, a sintonia, para que os nossos telespectadores pudessem acompanhá-lo. Perfeito, André. Muito obrigado. Rádio Consumidor, que é apresentado das 17 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, pela Rádio AM 590, famosa, poderosa Rádio 79, né? Que fala para Ribeirão Preto e para 90 e poucas cidades aí, quase que com som local. Então, a gente fala dos assuntos do Código de Defesa do Consumidor e outros assuntos também, talvez não estejam inscritos aqui, mas que são informações a todos os consumidores e fornecedores. Muito obrigado pela visita, Paulo. Lembrando que você que está fora de Ribeirão pode ouvir o programa do Paulo, do nosso querido Paulo, através dos aplicativos da Rádio 79. Você baixa lá a Rádio 79, pode acompanhar e também pela internet em www.radio79.com.br. Pequeno intervalo, voltamos já. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça a sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. Voltamos com o Fórum do Trabalhador para agradecer o carinho da sua audiência. Lembrando que nós estamos no rádio, de segunda a sexta, às 7 horas e 45 minutos no AM 590. Em Ribeirão Preto, você sintoniza no rádio 590. Se você está fora da cidade, pode ouvir no seu celular, no seu tablet, através do aplicativo Rádio 79. Se quiser acompanhar pela internet, www.radio79.com.br. Aqui na TV, toda quarta-feira, 8h30 da noite e todo sábado, às 2 horas da tarde. Você também acompanha o nosso programa na internet, www.tat.com.br. Os programas anteriores, você pode entrar no nosso canal do YouTube, basta escrever programa Fórum do Trabalhador. Quer mandar uma mensagem, uma sugestão, uma crítica? Nosso WhatsApp é 16
98113-5265. Vamos agora à nossa mensagem da semana. A carga da culpa, só o perdão consegue descarregar. Um perdão a mais, uma culpa a menos. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você ainda tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Até a próxima semana. Até o próximo programa Fórum do Trabalhador.